Olá, Masterfãs! Bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e nessa videoaula vamos dar continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias. E na aula de hoje nós vamos aprender a criar um material de cerâmica natural. Esse material também foi um pedido do nosso desafio, e se você ainda não pediu o seu material, vai lá na postagem fixa do Facebook e coloca nos comentários qual material você quer aprender nas próximas aulas. Para a gente começar essa configuração, nós vamos usar 3 texturas inicialmente. Eu tenho aqui algumas texturas que eu separei, eu vou deixar disponível também para download. Nós vamos ter a textura Diffuse para poder criar a cor do material. Também vamos ter uma textura para a configuração do reflexo e outra textura para a configuração do bump. Perceba que a textura para o bump e a textura para o reflexo são completamente diferentes da textura original que eu tenho para criar o meu material. Entenda que você não precisa ter exatamente a mesma textura para você configurar essas propriedades. E com essa nova versão do V-Ray 3.4, nós conseguimos mapear essa textura de forma diferente e deixar o nosso projeto ainda mais interessante. Mas nessa configuração ainda vou precisar de outra propriedade para poder criar uma mesclagem entre as texturas. Vamos abrir o SketchUp. Eu já tenho aqui a minha cena preparada. Eu vou selecionar o Frame Buffer para você ver o resultado até o momento. Eu ainda não tenho a configuração para o meu material, apenas uma cor que eu coloquei para poder dar ideia. Olha lá. Mas para essa cena, como meu foco principal é esse objeto, eu vou utilizar uma outra vista, que eu já separei aqui também. Olha lá. E assim podemos visualizar melhor essas configurações. Eu vou selecionar o Region Render para poder pegar apenas essa área e habilitar a minha cena 2 aqui no SketchUp. Perfeito, já temos a nossa configuração de cena. Vamos fechar o Frame Buffer e começar a criar as propriedades do nosso material. Então vamos clicar no Asset Editor para poder configurar suas propriedades. Vamos iniciar com a configuração Diffuse. Selecionando o slot e escolher o mapeamento mix para poder configurar a propriedade desse material, mesclando a sua textura e configurar a cor também para criar o efeito de profundidade. Vamos adicionar no canal 1 a propriedade bitmap e selecionar a nossa textura na pasta. Vamos voltar uma vez e para o canal 2 nós vamos selecionar essa propriedade e colocar uma tonalidade aqui próximo ao marrom, só que bem mais escuro, tá bom? Vamos clicar em OK. E para mesclar essas duas cores, nós vamos trabalhar com a opção de textura e vamos selecionar o mapeamento Dirt. Para a opção Unoccluded, nós vamos adicionar a mesma textura que nós estamos usando. Vamos clicar em Bitmap e voltar uma vez. Ok, vamos aumentar a configuração do raio para o valor 10, voltar novamente. E já temos a propriedade do nosso material configurada. Vamos voltar para a configuração principal. Ok, olha lá, já temos a nossa textura. Vamos até o SketchUp para poder fazer o mapeamento desse objeto. Vamos selecionar a sua configuração. Como você pode perceber, eu já tenho um mapeamento sobre o objeto. Eu utilizei o Sketch UV para poder criar essa configuração. Basta você selecionar a ferramenta e com o botão direito escolher Box Map. Mas nesse momento ainda não tenho a minha textura visível. Para que possamos ver a textura, vamos voltar no canal Diffuse e selecionar no canal A a nossa textura bitmap e habilitá-la na tela. Vamos voltar uma vez e voltar novamente. Ok, já vamos ter o resultado aqui para a nossa textura, tá bom? Ok, já temos o mapeamento do nosso objeto. Vamos renderizar essa primeira cena para poder ver o resultado inicial. Vamos lá. Ok, após o render terminar, já temos o resultado inicial do nosso material. O efeito Dirt ajuda a evitar que o material fique parecendo chapado. Esse efeito é muito interessante e nós podemos melhorar ainda mais essa propriedade do material. Vamos adicionar agora a propriedade de reflexo e o bump para poder completar esse material. Vamos selecionar o Asset Editor e em seguida vamos adicionar no mapeamento reflexo simplesmente a nossa textura, tá bom? Então vamos selecionar a textura de reflexo. Ok. E nessa configuração do reflexo, vamos reduzir o glossiness para o valor 0,45 e copiar essa mesma textura para ele. Olha só. Vamos também desbloquear o Fresnel e aumentar o valor do IOR para 2. E já temos as propriedades de reflexo referente ao nosso material. Para poder criar a configuração de relevo, vamos até o mapeamento Bump.
E nessa propriedade nós vamos adicionar também uma textura para poder criar o efeito de relevo. Vamos selecionar o bump, ok, vamos voltar uma vez e reduzir o valor do multiplier para 0,01 para que possamos testar, tá bom? Então vou fechar o Asset Editor e clicar em Render para ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, olha só, nós conseguimos um efeito aqui bem interessante dos relevos, porém o reflexo ficou bastante intenso. Para podermos controlar essa propriedade, nós vamos voltar ao Asset Editor e aqui vai uma dica bem legal para você poder trabalhar com texturas. Na configuração BRDF, logo abaixo, você vai encontrar a guia Multipliers. Nessa configuração nós podemos definir o quanto cada textura que utilizamos vai influenciar no nosso material. Nesse caso, nós vamos reduzir o valor do reflexo para 0,3, ou seja, 30% do efeito, e reduzir o valor do glossiness para 0,5, ou seja, 50% do efeito da textura. Com essa simples opção, nós conseguimos trabalhar também com as texturas de uma forma muito prática. Vamos fechar o Asset Editor e renderizar a nossa cena final. Vamos lá. Ok, após o render terminar, olha só o resultado que nós conseguimos. É uma configuração bastante interessante para esse material. Você pode configurar essa propriedade utilizando outros mapeamentos para criar efeitos diferentes e utilizar também em diversos projetos. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal e habilite as notificações para você receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também participe da nossa campanha para atingirmos 30 mil Masterfãs. E no final desse desafio eu vou compartilhar todos os materiais que nós aprendemos. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!